Olá, seja bem-vindo ao canal Li Livros. Eu sou a Lili e hoje vou trazer uma análise mais completa possível de um livro que li recentemente, Orgulho e Preconceito. Meu primeiro trabalho vai ser Orgulho e Preconceito porque, além de ser um dos meus filmes favoritos, foi a minha mais recente compra, uma coletânea da Jane Austen. Como Orgulho e Preconceito é meu favorito, eu li ele direto. E eu tenho muitas coisas para falar sobre esse livro. Por isso, estou dividindo essa série em vários vídeos. No primeiro vídeo, vou falar sobre a introdução. No segundo, vou falar sobre desenvolvimento. No terceiro, vou falar sobre a Elizabeth. No quarto, vou falar sobre o Mr. Darcy, né, o Sr. Darcy. No quinto, eu vou falar sobre a química entre o casal. E no sexto, eu vou falar sobre o fim. Esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o primeiro capítulo apenas, então vai ter spoilers sobre esse primeiro capítulo. São umas 3, 4 páginas, mas são spoilers de qualquer jeito, então recomendo primeiro ler para depois vir assistir o vídeo, se assim desejar. Então, a história ela começa com a família Bennet e mostra a sua dinâmica familiar, que é bem engraçada e dá uma sensação de gente como a gente. E ao mesmo tempo que a família Bennet parece super comum, né? Existem também fatores bastante exagerados, como o quanto que a senhora Bennet consegue ignorar as opiniões dos outros e seguir o próprio caminho sempre, independente de qualquer um, né? E como o senhor Bennet não tem limites para trollar a esposa, né? Ele é completamente se divertindo na vida. Então, nessa fase inicial, esses dois personagens são os mais desenvolvidos, o que é bem interessante, né? Porque, de certa forma, simboliza um pouco a perspectiva de uma pessoa jovem que vai mudando e que no início a parte inicial que a gente entende é de uma observação dos pais. É muito influenciado pela autoridade e pelo modo de viver escolhido pelos pais, que é bastante caótico. E aí a gente vai fazendo essa transição dentro da história entre uma vida guiada pelos pais, gradualmente passando, né, a ver a personagem principal, a Elizabeth, ter cada vez mais controle sobre suas próprias decisões, seus próprios pensamentos e o caminho que ela vai tomar. Então temos esses dois personagens que são muito contrários e interessantes ao mesmo tempo, e a perspectiva de um terceiro, que é o Sr. Bingley, né? Aparece logo de cara um homem rico que se muda para vizinhança e a senhora Bennet deseja casá-lo com uma de suas 5 filhas. Essa é a trama que inicia a história. Nesse início, a Elizabeth, que é a personagem principal, ela é deixada um pouco de lado. Não mostra muito da sua personalidade, né? A gente só sabe que ela é a filha preferida do pai, porque, segundo ele, ela tem muita vivacidade. Essa palavra ela é muito específica, o que significa que ela foi colocada pontualmente, né? Mas, na minha opinião, deixa um pouco de dúvida, né? O que seria vivacidade, né? O dicionário ele diz que é uma pessoa cheia de vida, uma pessoa que tem uma perspectiva de vida longa porque ela vive muito, né? Só que como você pode dizer isso de uma adolescente? Para mim, acho um pouco complicado, né? Então ficou essa dúvida na minha cabeça. Eu fiquei pensando, como assim, né? Primeiro descrevem a filha muito bonita, que é a Jane. Depois descrevem a filha muito alegre, que é a Lydia. E, e, e aí colocam a Elizabeth no meio, né? Dizendo que ela tem muita vivacidade. Isso pra mim se tornou uma incógnita. Depois que eu parei pra pensar sobre isso, né, mais a fundo, a questão dela ter 4 irmãs e ainda assim ser a filha favorita do pai por um motivo um pouco obscuro, um pouco difícil de entender, né, meio que desperta uma questão que para mulheres principalmente a gente não pensa muito, mas a gente vive, né? Tipo, o que fazer para nossos pais gostarem da gente? O que faz um filho ser preferido em relação ao outro? E aí essa incógnita fica no ar.
Só que isso fica implícito por debaixo, né, da trama do Sr. Bingley, do que vai acontecer quando ele chegar, né? Então, esse primeiro capítulo, ele desperta a curiosidade no quesito de amor paterno e materno, porque que uns têm e outros não, por debaixo de uma trama relativamente simples, mas que também atrai muitas pessoas, né, que é a chegada de um homem rico e, bom, muitas opções para ele, né? E também de cortejar alguém novo que aparentemente vai ser muito interessante. Eu achei engraçado também que o nome Bingley te dá uma sensação, eu não sei vocês, né, mas né, quando eu ouço Bingley, eu leio Bingley, penso que é uma pessoa muito pra cima, sabe? Tipo, provavelmente carismática, provavelmente muito feliz. Então, é uma perspectiva positiva. A gente imagina que o Bingley seja uma pessoa interessante e pelo menos feliz ao mesmo tempo. Então, com base nisso, eu concluo que o capítulo 1 dessa história é excelente, porque cria todo um ambiente em Orgulho e Preconceito em que fica exposto o cenário da família Bennet, seu interesse, né, de casar e 5 filhos. E ele também apresenta a personagem principal, Elizabeth, deixa uma dúvida no ar sobre o que ela tem de interessante, mas ao mesmo tempo dá uma boa descrição dela, diz ela é muito vivaz e ela claramente é a favorita do pai. E também deixa a gente curioso, né, para saber o que vai acontecer quando o Bingley chegar e por que a personalidade da Elizabeth é tão interessante assim, né, para ela ser a melhor de todas as filhas. Esse primeiro capítulo, na minha opinião, ele é muito bem pensado e atrai determinado tipo de pessoa que se interessa nessa trivialidade, né, querer saber do homem rico. E também outro determinado tipo de pessoa que internamente tem essa questão sobre o amor paternal, né? Então, esses 3 elementos, a ambientação muito bem feita, os problemas físicos normais e reais e o desafio psicológico, são promessas muito interessantes e é muito material para se trabalhar, né? A gente já sabe que a gente vai conhecer um pouco melhor a Elizabeth, as irmãs, as 4 irmãs, seus 2 pais, Bingley e também os Lucas, né, que são vizinhos deles. E também fica em evidência o fato de que ninguém na casa vai ser o herdeiro da casa. Então fica essa questão também de que elas têm que arrumar um casamento logo, ou da perspectiva de aparecer alguém e vir e herdar o lugar. Além de todas essas coisas ficarem expostas, não ficou óbvio demais. Não ficou óbvio, não ficou cansativo. Uma coisa não sobrepujou a outra, tudo ficou muito bem colocado. E esse início ele foi realmente, na minha opinião, brilhante, porque ele não é simples demais, mas ele também não é complicado demais. E já desde o começo te coloca de frente para uma questão muito complicada que muitas pessoas têm e que é uma coisa que fica na sombra, implícito na cabeça da gente. A gente não pensa, a gente está refletindo sobre certas questões às vezes, mas isso não significa que a gente não esteja. Então esse é o tipo de obra que algumas pessoas provavelmente vão gostar muito e vão se identificar muito com a Elizabeth sem entender por quê, sem saber por quê. Porque tem toda essa questão de que um dos parentes não liga, tipo, não pensa nada de especial dela e o outro é o favorito, apesar de terem tantos outros que poderiam ser tão melhores, sabe? Enfim, isso que eu penso do primeiro capítulo desse livro. E o próximo vídeo eu vou falar sobre o desenvolvimento da história como um todo. Talvez seja mais longo. Obrigada por ter assistido, se você chegou até aqui. Eu tenho todo o desejo do mundo de fazer esse canal dar certo, então seria legal ler um comentário. Até a próxima. Bye bye!